Antes de qualquer decisão, antes das preocupações do dia, vamos colocar Deus no centro de tudo. Não importa como foi sua noite, nem o peso que você acordou carregando hoje. Aqui, nós começamos a manhã com fé, direção e paz no coração. E aqui, todas as manhãs, sem falhar, você tem uma palavra de Deus para a sua vida. Que este seja o seu lugar, o seu canal devocional de todas as manhãs. Um momento só seu com Deus antes do dia começar. Se você está aqui, não foi por acaso. Prepare seu espírito. Vamos para a nossa oração devocional. Hoje Deus te deu um novo dia. E isso não é só mais uma manhã. É um sinal silencioso de que Ele ainda está trabalhando na sua história. Respira fundo por um instante, porque antes de qualquer decisão, antes das preocupações do dia, nós vamos colocar Deus no centro de tudo. Não importa como foi sua noite, nem o peso que você acordou carregando. Se você abriu os olhos, é porque a misericórdia do Senhor não falhou com você. A palavra confirma isso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, renovam-se cada manhã. Livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 a 23. E sabe o que acontece com muita gente? Acorda e já começa a vida pelo fim, pela conta, pelo medo, pela dor, pela lembrança, pela pressão. A mente dispara como se o dia fosse uma corrida e você já saísse atrasado. Mas hoje você vai fazer diferente. Hoje você não vai começar pelo problema, você vai começar por Deus. Porque quando Deus vai na frente, você não caminha sozinho. Quando Deus vai na frente, você não precisa carregar tudo nas costas. Quando Deus vai na frente, o seu coração encontra um chão firme para pisar. Jesus ensinou isso de um jeito claro e direto. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Percebe? Ele não disse busquem quando sobrar tempo. Ele não disse busquem depois que resolver tudo. Ele disse em primeiro lugar. Isso é chave. Existe uma ordem certa para a vida funcionar por dentro. Quando você coloca Deus em último, você vive correndo atrás do que falta e ainda assim sente vazio. Mas quando você coloca Deus em primeiro, as prioridades se alinham, a mente desacelera e o seu espírito volta para o lugar. E aqui tem um segredo. Buscar o reino de Deus pela manhã não é só abrir a Bíblia, é abrir o coração. É dizer, Senhor, antes de eu falar com qualquer pessoa, eu preciso falar contigo. Antes de eu encarar qualquer batalha, eu preciso receber direção. Antes de eu tentar controlar tudo, eu escolho confiar. É por isso que Davi escreveu, sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita não serei abalado. Livro de Salmos, capítulo 16, versículo 8. Não é às vezes, é sempre. Porque quando o Senhor está diante de você, a vida pode até balançar, mas você não desmorona. A dificuldade pode até aparecer, mas não vira dona do seu coração. Então hoje, em vez de começar o dia pedindo só coisas, você vai começar pedindo presença. Porque a presença de Deus muda o jeito que você olha para tudo. Ela muda o tom do seu pensamento, muda seu fôlego, muda até a forma como você reage. E é nessa presença que nós vamos caminhar juntos nesta oração, passo por passo, até o final. Não é um texto para ouvir e ir embora. É um lugar para permanecer, porque Deus tem um jeito lindo de tocar a gente quando a gente decide ficar. Se hoje você escolhe colocar Deus em primeiro lugar, escreve nos comentários, Deus em primeiro lugar. Agora que você decidiu colocar Deus em primeiro lugar, existe uma resposta que precisa brotar naturalmente do seu coração. Gratidão. Não como frase bonita, nem como costume religioso, mas como postura espiritual. Gratidão é quando a alma escolhe olhar para Deus antes de olhar para o que falta. É quando você diz, Senhor, eu não vou medir a tua fidelidade pelo meu dia de hoje. Eu vou lembrar quem tu és, e eu vou te agradecer mesmo antes de ver o resultado. Porque a verdade é que a mente humana tem um vício. Ela acorda e corre direto para o problema. Ela faz inventário de dores, de pendências, de medos. E se você não interromper isso cedo, o dia inteiro vira um eco da ansiedade. Mas quando você agradece logo no início,
você muda a direção do seu coração. Você tira a lente do desespero e coloca a lente da fé. A palavra nos dá essa direção com clareza. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Repare, em todas as circunstâncias. Não apenas quando tudo está bem, não apenas quando o dinheiro sobra, não apenas quando a saúde está perfeita. Em todas. Inclusive naquelas manhãs em que você acorda cansado por dentro, com a alma pesada, tentando respirar e manter a esperança. Porque agradecer nesses dias é uma declaração. Senhor, as circunstâncias mudaram, mas tu não mudaste. O vento mudou, mas a rocha continua no mesmo lugar. E deixa eu te dizer com autoridade. Gratidão não nega a dor. Ela coloca a dor no lugar certo. Você não precisa fingir que está tudo bem. Você só precisa escolher não se ajoelhar diante do problema. Existe uma diferença enorme entre reconhecer a luta e permitir que ela reine sobre você. A gratidão é como abrir as janelas da sua alma e permitir que a luz entre, mesmo que o céu esteja nublado. É dizer, Deus, eu ainda estou aqui, eu ainda tenho fôlego, eu ainda tenho uma chance, eu ainda tenho a tua presença. Então hoje, agradeça com consciência. Agradeça pelo ar que você respira. Agradeça porque você acordou. Agradeça pelo livramento que você nem viu. Agradeça pelas portas que Deus fechou para te proteger. Agradeça pelas pessoas que te amam. Agradeça até pelo processo, porque muitas vezes o processo é o lugar onde Deus cura coisas que você nem sabia que estavam quebradas. E se você acha que não tem motivo para agradecer, faz uma coisa simples. Coloca a mão no peito por 1 segundo. Sente o coração batendo. Esse som é um lembrete de que Deus ainda te sustenta. E se Ele te sustenta, Ele não te abandonou. Agora, enquanto você mantém esse espírito de gratidão, eu quero que você tome uma decisão interna. Hoje, você não vai permitir que a reclamação seja a primeira voz do seu dia, porque a reclamação aumenta o peso. A gratidão aumenta a força. A reclamação te prende no que falta. A gratidão te conecta ao Deus que acrescenta. Se você tem pelo menos um motivo para agradecer hoje, escreve nos comentários. Eu agradeço, Senhor. Agora vem uma parte que muita gente ignora, e por isso vive cansada por dentro mesmo, crendo em Deus. A batalha da mente. Você pode até acordar com vontade de fazer tudo certo. Mas se a sua cabeça acorda dominada por medo, comparação, raiva, lembranças ruins e preocupações, o seu dia já começa em desvantagem. E o pior, tem pensamentos que chegam como se fossem seus, mas na verdade são setas. Você só percebe quando já está pesado. É por isso que a palavra não trata a mente como detalhe, ela trata como direção. O apóstolo Paulo diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Renovar não é enfeitar, renovar é trocar o filtro, é sair do modo automático e dizer, Senhor, eu não aceito que essa ansiedade seja o meu normal, eu não aceito que essa culpa seja minha identidade, eu não aceito que essa mentira fique morando aqui dentro. E sabe como isso começa? Com um ato simples e profundo, entregar o pensamento para Deus antes que ele te engula. A Bíblia fala de disciplina espiritual nesse nível. Levamos cativo todo o pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Percebe a força? Levar cativo significa: você não vira refém do que passa na sua cabeça. Você escolhe o que fica. Você escolhe o que alimenta. Você decide quem governa o seu interior. Então, hoje, eu quero que você faça uma limpeza. Não é mística, é espiritual e prática. Quando vier o pensamento, não vai dar certo, você responde com verdade. Quando vier o pensamento, você está sozinho, você lembra que Deus é presença. Quando vier o pensamento, você não aguenta, você devolve isso ao Senhor. E a palavra te dá um caminho claro para essa troca. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas,
e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês. Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 7. Não é só coração, é mente também. Guarda isso. Paz não é ausência de luta. Paz é uma guarda divina em cima de você. É Deus colocando sentinela no seu pensamento. E quando essa paz chega, o dia pode até ter pressão, mas você não perde o eixo. O profeta declara: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque em ti confia. Livro de Isaías, capítulo 26, versículo 3. Propósito firme é foco. É decidir onde sua mente vai morar. Então agora, sem pressa, diz para Deus: Senhor, lava a minha mente. Eu entrego meus pensamentos. Eu rejeito tudo que me afasta de ti. Planta em mim uma mente nova. Se você quer essa renovação hoje, escreve nos comentários: Minha mente pertence a Cristo. Com Deus em primeiro lugar, com gratidão no coração e a mente sendo lavada, vem o próximo passo que muda o dia inteiro. Direção. Porque tem gente que acorda com força, acorda com fé, acorda com vontade, mas caminha sem rumo. E quando a gente não tem direção, a gente confunde pressa com propósito. A gente gasta energia onde não deveria, abre conversa que só drena, aceita convite que desvia, insiste em portas que Deus está tentando fechar para proteger. Deus não quer você andando no escuro. Ele quer te guiar com clareza, do jeito dele. A palavra diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 a 6. Repara no detalhe: todo o coração. Não é metade. Não é confiar só quando faz sentido. É confiar quando você não entende, mas sabe quem Deus é. Porque o nosso entendimento é limitado. A gente vê um pedaço da estrada e já cria um mapa completo. Deus vê o caminho inteiro. A gente se apaixona por atalhos. Deus enxerga o precipício atrás do atalho. A gente se anima com portas brilhantes. Deus sabe o que tem dentro da sala. Por isso, reconhecer o Senhor em todos os caminhos é uma proteção. É você dizendo: Senhor, eu não vou tomar decisões sozinho como se eu fosse autossuficiente. Eu quero te consultar antes. E talvez você esteja pensando: mas como Deus guia? E aqui entra a parte que exige maturidade, não espetáculo. Deus guia de várias formas, e nem sempre vem com barulho. Às vezes a direção vem como paz. Às vezes vem como incômodo. Às vezes vem como uma confirmação repetida. Às vezes vem como uma porta que se fecha de um jeito tão claro que você entende. Foi livramento. A promessa é direta. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Livro de Salmos, capítulo 32, versículo 8. Ele não apenas mostra o caminho, ele cuida de você no caminho. Então hoje, antes de mergulhar no dia, você vai fazer uma oração de direção. Não é uma oração longa, é uma oração verdadeira. Você vai dizer: Senhor, coloca filtro na minha boca. Coloca prudência nas minhas escolhas. Coloca discernimento nos meus relacionamentos. Se algo parece bom, mas não vem de ti, fecha. Se algo parece difícil, mas é teu caminho, sustenta. Sabe por quê? Porque nem toda porta aberta é de Deus, e nem toda porta fechada é derrota. Tem porta fechada que é livramento vestido de frustração, e tem caminho difícil, que é propósito vestido de processo. E aqui vai um ponto que eu preciso falar com autoridade. A direção de Deus sempre preserva sua alma. Ela pode te esticar, te amadurecer, te corrigir, mas ela não te destrói. O inimigo empurra, Deus conduz. O inimigo acelera sua ansiedade, Deus firma seus passos. A palavra diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105. Repara, lâmpada para os pés. Deus geralmente ilumina o próximo passo, não o mapa inteiro. E fé é caminhar passo a passo com essa luz. Então hoje, você não precisa resolver o ano inteiro. Você só precisa obedecer o próximo passo.
Deus cuida do resto. Se hoje você quer a direção do Senhor, escreve nos comentários: Guia-me, Senhor. Agora que você buscou direção, vem uma decisão que separa quem vive esmagado de quem vive sustentado: entregar o peso. Porque muita gente ora, lê um versículo, até sente paz por alguns minutos, mas depois pega tudo de volta. É como colocar a mochila no chão por um instante e, em seguida, vestir o peso de novo e dizer: deixa que eu resolvo. Só que o coração não aguenta viver assim. Deus não te chamou para controlar tudo. Deus te chamou para confiar. E confiar não é sentimento, é entrega. A palavra diz com clareza: entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Livro de Salmos, capítulo 37, versículo 5. Existe uma sequência aqui: entregue, confie e ele agirá. Não é você sozinho agindo no desespero, é Deus agindo no tempo certo. O problema é que a ansiedade quer resultado imediato. Mas Deus trabalha com profundidade, e profundidade leva processo. Talvez hoje você esteja carregando um peso que ninguém vê. Você sorri por fora, mas por dentro está tentando se manter inteiro. É uma preocupação com dinheiro, uma pressão no trabalho, um diagnóstico que te assustou, um relacionamento que virou campo minado. Uma saudade que aperta, uma culpa antiga, uma dúvida que te rouba o sono. E o pior, você tenta manter tudo sob controle porque teme que, se soltar, tudo desmorona. Só que é exatamente o contrário. Quando você segura com força, você se cansa. Quando você entrega, Deus sustenta. O apóstolo Pedro escreveu assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem, não é colocar com delicadeza. Lancem, é jogar, é tirar de você, é transferir o peso. Deus não pede metade da sua ansiedade, ele pede toda. Porque ele sabe que a ansiedade, quando fica, vira veneno. Ela invade a mente, endurece o coração, rouba a fé, encurta a paciência e enfraquece o corpo. E quando você entrega, não é passividade. Entregar não significa cruzar os braços. Entregar significa fazer a sua parte sem se destruir por dentro. É trabalhar, sim, mas sem pânico. É decidir, sim, mas sem desespero. É caminhar, sim, mas sem viver com o peito apertado. É por isso que Provérbios ensina: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Consagrar é colocar sob governo. É dizer: Senhor, o que eu fizer hoje tem dono, tu. Eu quero te conduzir num gesto espiritual agora, bem simples, mas poderoso. Imagina que suas preocupações estão na sua mão, uma a uma. O que está pesando mais? O que está te tirando a paz? Agora diz: Senhor, eu não vou arrastar isso sozinho. Eu lanço sobre ti. Porque Deus não é um espectador, ele é Pai. E Pai não assiste o filho se afogando de braços cruzados. A Bíblia diz também: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Livro de Salmos, capítulo 46, versículo 1. Bem presente significa: Ele está aí, agora. Não só quando melhorar, não só quando você merecer, agora. Então hoje você vai decidir: eu não vou viver no controle, eu vou viver na confiança. Eu não vou carregar o que Deus nunca mandou eu carregar. Eu vou entregar meu caminho ao Senhor. E eu vou crer que Ele age. Se hoje você entrega o peso nas mãos de Deus, escreve nos comentários: eu entrego o Senhor. Depois que você entrega o peso, existe uma proteção que precisa ser ativada logo cedo: cobertura espiritual. Porque o dia não é neutro. Existem influências, provocações, palavras, ambientes e pessoas que tentam roubar sua paz. E se você sai sem se revestir, você vira alvo fácil. Não é medo, é entendimento. Não é paranoia, é sabedoria. A Bíblia fala disso com firmeza. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 11. Repare no termo ciladas. Cilada não avisa. Cilada não chega com placa. Ela vem disfarçada, como distração, como tentação sutil,
como ansiedade disfarçada de responsabilidade, como raiva disfarçada de justiça, como comparação disfarçada de motivação. E quando você percebe, já perdeu a paz. Por isso, a primeira oração do seu dia precisa incluir isso. Senhor, guarda meus olhos, guarda minha mente, guarda minhas palavras, guarda meus passos. Porque hoje você vai encontrar situações que exigem maturidade. Vai ter gente tentando te puxar para discussões inúteis. Vai ter pressão querendo arrancar de você uma reação que você vai se arrepender. Vai ter um convite que parece bom, mas tem veneno. Vai ter uma lembrança tentando te desanimar. E é aqui que a cobertura de Deus faz diferença. Você não cai na armadilha porque você está atento. A palavra promete proteção real, não poética. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Livro de Salmos, capítulo 91, versículo 1. Descansar não é ausência de luta, é descanso em meio à luta. E continua: Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Livro de Salmos, capítulo 91, versículo 3. Laço é armadilha. Deus livra de coisas que você nem viu, livra de conversa errada, livra de decisão precipitada, livra de acidente. Livra de um caminho que parecia normal, mas era perigoso. E aqui vai um ponto que precisa ficar claro. Proteção não é só contra o que acontece fora, é contra o que tenta acontecer dentro. Tem dias em que o maior ataque não é um problema externo, é uma tempestade interna. Pensamentos que te acusam, culpa que te prende, tristeza que te sufoca. Um cansaço que parece que veio do nada. E nesses dias, você não precisa fingir força. Você precisa se refugiar. Davi declarou: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem me recearei? Livro de Salmos, capítulo 27, versículo 1. Isso não é frase de quem nunca enfrentou nada. Isso é confissão de quem já foi pressionado, mas descobriu um Deus que sustenta. Então hoje, você vai sair desse momento com uma certeza. Existe uma presença te acompanhando. Existe uma mão te guardando. E quando o medo tentar entrar, você vai lembrar que Deus não dorme. A palavra diz: Eis que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Livro de Salmos, capítulo 121, versículo 4. Enquanto você está ocupado, Ele está vigilante. Enquanto você trabalha, Ele guarda. Enquanto você se preocupa, Ele continua sendo Deus. Agora, faz isso comigo. Declara que sua casa pertence ao Senhor, sua família pertence ao Senhor, seu trabalho pertence ao Senhor, seu caminho pertence ao Senhor. Porque quando você se coloca debaixo dessa sombra, você não anda desprotegido. Você não está sozinho. Se você recebe essa cobertura e declara proteção sobre sua vida hoje, escreve nos comentários: Deus me guarda. Agora, com o coração alinhado, a mente lavada, o peso entregue e a proteção ativada, eu preciso tocar num ponto que muda a atmosfera do dia. O poder das suas palavras. Porque muita gente ora bonito, mas passa o resto do dia declarando derrota sem perceber. E palavra não é só som, palavra é semente, palavra é direção, palavra é ambiente. A Bíblia é direta. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Isso significa que você pode abrir amanhã com fé e, ainda assim, envenenar o coração com frases como: eu não aguento, vai dar tudo errado, nunca muda, sou assim mesmo. E o problema é que essas frases viram teto mental. Você começa a acreditar no que você repete, mas hoje você vai fazer diferente. Hoje você vai usar a boca para concordar com Deus e não com o medo. A palavra diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar, conforme a necessidade, e assim transmitir graça aos que ouvem. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 29. Transmitir graça é forte. Significa que suas palavras podem carregar cura, podem carregar paz, podem carregar direção, podem carregar esperança, inclusive para você mesmo. E presta atenção,
A primeira pessoa que ouve suas palavras todo dia é você. Você mora dentro do que você diz. Então, quando você declara fé pela manhã, você está construindo um lugar interno mais seguro. Você está expulsando o caos com verdade. E Jesus nos mostrou isso em prática. Quando o inimigo tentou confundir, Jesus respondeu com: está escrito. Palavra contra mentira, verdade contra acusação. Então eu quero te ensinar um movimento espiritual simples para hoje. Antes de sair para o mundo, consagre sua língua. Diga: Senhor, coloca guarda na minha boca. Davi orou assim: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Livro de Salmos, capítulo 141, versículo 3. Isso não é religiosidade. Isso é maturidade. Porque uma frase dita no impulso pode virar uma ferida que demora meses para curar. E uma frase dita com graça pode virar um abraço que alguém estava precisando. E aqui entra um ponto bem prático. Hoje, você vai ser provocado. Alguém pode te tirar do sério. Uma notícia pode te abalar. Uma lembrança pode te irritar. Um atraso pode te deixar impaciente. E nesses momentos, a sua vitória não é ganhar a discussão, é não perder a paz. A palavra diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Deus está te chamando para governar o seu espírito, e isso passa pela forma como você fala. Então hoje, antes de você reclamar, você vai respirar. Antes de você explodir, você vai lembrar: minha boca não é ferramenta do caos. Antes de você se diminuir, você vai declarar: eu sou sustentado por Deus. Antes de você profetizar tragédia, você vai dizer: o Senhor está comigo. Porque fé não é só o que você sente. Fé é o que você escolhe afirmar. E quando suas palavras se alinham com Deus, o seu dia ganha outra atmosfera. Você começa a perceber portas que antes você nem via. Você começa a sentir paz em decisões que antes te travavam. Você começa a ser luz, não por discurso, mas por presença. Então, hoje, eu declaro sobre você: que sua boca seja fonte, não ferida. Que sua língua seja ponte, não arma. Que suas palavras tragam vida, e não peso. E que Deus te dê sabedoria para falar na hora certa, do jeito certo, com o coração certo. Se hoje você decide usar suas palavras para declarar vida, escreve nos comentários: minhas palavras terão vida. Agora eu quero falar de algo que muita gente só percebe quando já está esgotada: as companhias e os ambientes que você permite perto do seu coração. Porque não é só o que você faz que define o seu dia, é com quem você anda, o que você consome, o que você deixa entrar como normal. Tem coisa que não te derruba de uma vez, ela vai drenando aos poucos, como um vazamento silencioso. A palavra é muito clara sobre isso. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Isso aqui não é julgamento contra pessoas. É discernimento para proteger sua alma. Porque tem amizade que não te empurra para o pecado escancarado. Ela só te empurra para longe de Deus devagar. E quando você percebe, você já está frio, cansado, sem alegria, sem fome espiritual. E tem outro texto que é como um espelho. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Livro de Amós, capítulo 3, versículo 3. Se não há concordância de direção, não existe caminhar. Existe proximidade temporária. Duas pessoas podem estar rindo juntas hoje. Mas se uma está te puxando para a leveza da fé e a outra está te puxando para a lama do mundo, uma hora isso vai cobrar um preço. E eu preciso dizer com autoridade: o inimigo não precisa destruir sua vida com um golpe, se ele conseguir te cercar com influências que enfraquecem sua fé. Ele só precisa te manter distraído, alimentando a mente com lixo, ouvindo conselhos vazios, normalizando coisas que roubam sua paz. Por isso, hoje, além de pedir direção, você vai pedir discernimento. A Bíblia ensina: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo, ou seja, você pode ter dinheiro, pode ter planos, pode ter talento, pode ter oportunidades.
Se o coração estiver desprotegido, tudo desanda. Porque o coração é fonte, e fonte contaminada contamina tudo. Então hoje, você vai fazer uma oração bem prática. Senhor, me mostra quem soma e quem suga. Me mostra o que me edifica e o que me enfraquece. Me dá coragem para me afastar do que me afasta de Ti. E aqui entra algo importante. Às vezes Deus não vai tirar pessoas da sua vida. Às vezes Ele vai te dar limite, vai te dar postura, vai te dar um não firme. Porque maturidade espiritual também é aprender a escolher o que você permite te acessar. Isso vale para tudo: conversas, redes sociais, músicas, notícias, entretenimento. Tem coisa que parece inofensiva, mas te deixa inquieto, te deixa comparando, te deixa ansioso, te deixa impuro por dentro, e você pensa, é só um conteúdo. Não, é semente. E semente cresce. Por isso Paulo nos orienta sobre o foco. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável. Se há algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. É direção para a mente e para o coração. Então hoje você vai escolher com mais cuidado. Não por medo do mundo, mas por amor à sua paz. Não por legalismo, mas por proteção espiritual. Porque Deus te quer firme. Deus te quer inteiro. Deus te quer leve. E para isso, às vezes você precisa cortar o que te corta por dentro. E eu profetizo sobre você que Deus vai te dar discernimento rápido. Que Ele vai te livrar de alianças que parecem boas, mas te esvaziam. Que Ele vai te cercar de pessoas que te aproximam do céu, não do caos. E que a sua casa, sua mente e seu coração serão guardados. Se você quer discernimento para escolher melhor suas companhias e seu ambiente, escreve nos comentários: Eu guardo meu coração. Agora nós vamos entrar numa parte que parece simples, mas é onde muita gente trava. Fé para o impossível. Porque até aqui, você ouviu sobre ordem, gratidão, mente, direção, entrega, proteção, palavras e discernimento. Mas existe um ponto em que o coração pergunta: tá, e aquilo que eu não consigo mudar? E aquilo que eu não tenho força para resolver? E aquilo que já tentei de tudo? É aqui que você precisa lembrar quem Deus é. Deus não é limitado pelo que te limita, e a fé não é uma emoção bonitinha. Fé é uma decisão de confiar no caráter de Deus quando as circunstâncias gritam o contrário. A palavra declara: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Repara, certeza e prova, mesmo antes de ver. E tem um detalhe poderoso. Muitas vezes, Deus não muda a situação primeiro, Ele muda você primeiro. Ele fortalece por dentro para você não quebrar por fora. Isaías registra uma promessa que sustenta dias pesados. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Não é os que resolvem tudo. É os que esperam no Senhor. Hoje, eu não sei qual é o seu impossível. Pode ser um emprego que você tanto deseja, uma cura, um casamento que esfriou, um filho distante, uma dívida pesada ou uma ansiedade que não te larga. Talvez seja uma luta secreta que ninguém conhece. Mas uma coisa é certa: Deus nunca falha. Jesus deixou uma frase que confronta o medo: tudo é possível ao que crê. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Isso não é promessa para alimentar orgulho, é convite para alimentar confiança. E quando a gente fala de crer, não é negar o que existe, é declarar que Deus é maior do que o que existe. E eu quero te conduzir agora numa postura interna. Você não vai apenas pedir para Deus resolver. Você vai entregar a Ele a sua confiança. Você vai dizer: Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. E sabe o que é lindo? Isso é bíblico. Foi exatamente o clamor de um homem diante de Jesus: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 24.
Deus não rejeita quem luta para crer. Deus fortalece quem se apresenta com verdade. E aqui vai uma chave que muda a sua oração. Pare de orar como quem tenta convencer Deus. Ore como quem conhece o Pai. Você não precisa gritar para ser ouvido. Você precisa permanecer. Jesus ensinou que o Pai vê em secreto. E quando você confia, você descansa. A palavra diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14. Deus ouve. Deus não está distante. Deus não está ocupado demais. Deus ouve. Então, hoje, você vai declarar assim: Senhor, eu não vou medir meu futuro pelo meu passado. Eu não vou definir meu destino pela minha dor. Eu não vou decretar derrota só porque hoje parece difícil. Eu coloco meu impossível nas tuas mãos. Porque quando o impossível encontra a mão de Deus, ele perde o domínio. E eu declaro sobre você que a fé vai nascer de novo aí dentro. Que Deus vai te dar sinais, paz e direção. Que Ele vai abrir portas que ninguém fecha e fechar portas que te fariam chorar mais tarde. Que o Senhor vai agir com precisão, não com atraso. Se hoje você entrega seu impossível a Deus, escreve nos comentários: Deus do impossível age em mim. Agora nós chegamos ao momento de fechar essa jornada do jeito certo. Não com pressa, não com um fim abrupto, mas com oração direta ao Pai, com entrega completa e com a certeza de que Deus ouviu cada palavra. Porque uma coisa é falar sobre Deus, outra coisa é falar com Deus. E é aqui que o céu encontra o seu coração. Pai amado, Deus eterno, Criador dos céus e da terra, eu me apresento diante de Ti nesta manhã com reverência. Eu reconheço a Tua grandeza e, ao mesmo tempo, a Tua proximidade. Tu és Senhor sobre tudo, mas também és Pai que cuida. Tu vês o que ninguém vê. Tu conheces meu interior, minhas lutas escondidas, meus medos silenciosos, meus pensamentos que eu não contei para ninguém. E mesmo assim, o Teu amor não recua. Pelo contrário, Ele me chama para perto. Senhor, eu consagro este dia a Ti. Eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar, como Jesus ensinou em Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Eu decido que a Tua presença vai ser meu ponto de partida. Eu te agradeço por este novo dia, porque as Tuas misericórdias se renovam, como diz a Tua palavra em Livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 a 23. Eu não tomo este amanhecer como garantido. Eu recebo como presente. Eu reconheço que foi a Tua mão que me sustentou até aqui. Pai, eu entrego a minha mente a Ti. Lava meus pensamentos, limpa toda a ansiedade, todo medo, toda a culpa, toda a opressão. Eu rejeito a mentira que tenta me dizer que eu não vou conseguir, que nada vai mudar, que eu estou sozinho. Eu escolho a verdade. Eu peço que o Senhor me transforme pela renovação da minha mente, como está escrito em Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. E guarda meu coração e minha mente com a Tua paz, como está escrito em Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 7. Senhor, eu peço direção. Eu confio no Senhor de todo o meu coração e não me apoio no meu próprio entendimento, como diz Livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 a 6. Endireita as minhas veredas. Abre portas que vêm de Ti e fecha aquelas que seriam armadilhas para mim. Eu recebo Tua promessa. Livro de Salmos, capítulo 32, versículo 8. Que o Senhor me instrui e me aconselha no caminho que devo seguir. Pai, eu lanço sobre Ti toda a minha ansiedade. Eu entrego o meu caminho ao Senhor e confio que o Senhor agirá, como está escrito em Livro de Salmos, capítulo 37, versículo 5. Eu consagro a Ti tudo o que eu fizer hoje e creio na Tua palavra em Livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Eu não vou carregar sozinho o que é pesado demais para mim. Eu não vou viver no controle. Eu escolho a confiança. Senhor, me reveste, me guarda, me protege. Me dá discernimento para escolher bem minhas palavras, meus ambientes, meus caminhos e minhas companhias. Eu habito no Teu esconderijo e descanso à sombra do Onipotente, conforme Livro de Salmos, capítulo 91, versículo 1. Guarda minha casa, minha família, minhas entradas e minhas saídas. Que nenhum mal prevaleça.
Que toda cilada caia por terra. E, Pai, eu coloco diante de Ti aquilo que para mim é impossível. O Senhor conhece o nome dessa luta. Eu não preciso fingir força. Eu preciso de fé. Eu declaro que o Senhor renova minhas forças, como diz, livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Eu creio e peço ajuda onde a minha fé fraqueja, como está escrito em Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 24. Age com poder, traz solução, cura, provisão, reconciliação e paz. Faz o que eu não consigo. Que ao final do dia, eu consiga ver as suas digitais em detalhes que nem imaginava. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor não me abandona. Tu és a minha fortaleza, como diz, livro de Salmos, capítulo 27, versículo 1. Eu entrego este dia a Ti, em nome de Jesus. Amém. Se você orou comigo até aqui, comenta agora. Eu recebo em nome de Jesus. E envie este vídeo para alguém que precisa dessa oração hoje.